Bom dia! Estamos mais uma vez aqui, reunidos como comunidade da Igreja Metodista do Monte Alegre, para realizarmos a nossa escola dominical. Mais um domingo juntos, aprendendo sobre a Palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos por esse momento e te pedimos, Senhor, que o Senhor abra os nossos corações e as nossas mentes para a compreensão e revelação da Tua Palavra. E que isso possa trazer crescimento para cada um que está aqui acompanhando esse estudo e também para a comunidade como um todo, Senhor. E é no nome de Jesus que nós fazemos isso. Amém. Vocês sabem o significado da palavra estereótipo? Pois bem, eu vou ler para vocês. Presta atenção. Estereótipo, conceito ou imagem pré-concebida, padronizada e generalizada, estabelecida pelo senso comum, sem conhecimento profundo sobre algo ou alguém. Estereótipo é usado principalmente para definir e limitar pessoas quanto à sua aparência, naturalidade e comportamento. A nossa lição de hoje encontra-se na Palavra de Deus, no livro de João, no capítulo 4, versículos de 1 a 42. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, onde que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco da água", pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: "Como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana?" Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: "Se você conhece o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva." Ao que a mulher respondeu: "O senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." A mulher lhe disse: "Senhor, quero que me dê dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir buscá-la." Disse Jesus: "Vá, chame o seu marido e volte aqui." Ao que a mulher respondeu: "Não tenho marido." Então Jesus disse: "Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade." A mulher então lhe disse: "Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." Jesus respondeu: "Mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai
em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou, por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam para Jesus, dizendo: mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é que semeia, outro é que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam, outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: ele me disse tudo o que já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus e diziam à mulher: agora não é mais por causa de você, do que você falou, que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém. Então, nem sempre nós vivemos numa situação considerada ideal, do ponto de vista moral ou social. E aquela mulher tinha um problema que era visto como um problema moral naquela sociedade, que era o fato de que ela não tinha marido. Já tinha tido 5, e aquele com quem ela morava, ela não era casada com ele. Mas isso, a lição traz um esclarecimento para a gente que a questão cultural da época era meio complicado para a mulher. O que acontecia? Ela se casava, mas o homem poderia abandoná-la, mas ela não poderia sair do casamento, porque ela necessitava de um homem para sustentá-la. Então, ao mesmo tempo que ela não podia decidir ficar ou não com o homem no casamento, ela também era obrigada a acolher e a permanecer com aquele homem que a acolhia. Mas o fato é que isso trazia para ela uma condição irregular na sociedade. E era tão complicado isso que, veja, o encontro com Jesus se dá ao meio-dia. E o horário, normalmente, das mulheres buscarem água no poço, naquela época, era de manhã ou no fim da tarde. Mas ela ia nesse horário do meio-dia justamente para evitar encontrar com aquelas outras mulheres que a julgavam e que deviam falar dela, né? Falar mal dela, porque ela era descasada. Né? E é justamente nesse contexto, nesse momento, que Jesus aparece ali no poço. E uma coisa interessante é que é o seguinte: embora
o caminho por Samaria fosse mais curto, ele era considerado mais perigoso para os judeus, porque eles eram dois povos que brigavam entre si. Mas isso tem uma questão histórica que vai nos ajudar a entender depois a conversa com a mulher, que é o seguinte: teve num determinado momento o reino o povo judeu se dividiu em dois reinados, e um reino seguiu, que era o povo judeu, na palavra de Deus. O outro acabou se misturando, acabou sendo levado pelo sincretismo religioso, se misturando com outros povos. Essa parte do povo judeu que se misturou com outros povos são os samaritanos. Os samaritanos fazem parte dessa parte. Então, aquela mulher tinha conhecimento da palavra, aquela mulher conhecia as promessas e sabia que havia um Messias prometido. E aí Jesus se desloca, ele escolhe ir por este caminho que não era comum, e isso nos mostra que Jesus foi ao encontro. Muitas pessoas foram ao encontro de Jesus, mas nesse texto, João relata que Jesus foi ao encontro daquela mulher. E era uma mulher que não vivia uma condição social e cultural aceita, vamos dizer assim, pelo povo. Né? E isso é uma coisa que muitas vezes, muitas pessoas, às vezes se sentem indignas, ou muitas pessoas que estão no caminho da fé, cometem um erro, cometem um pecado, e elas se fecham nesse sofrimento de indignidade, de se sentirem indignas, menores, não merecedoras do amor de Deus, e elas se afastam da palavra, se afastam da igreja, da comunidade, se afastam de pessoas, elas não querem ouvir. E justamente Jesus mostra aqui que nós não devemos fazer isso. Tem um hino da Igreja Metodista que diz mais ou menos assim: eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, aceita o pecado. Jesus nos ensina também, quando ele faz essa mudança de percurso e escolhe ir por dentro da Samaria, ele nos ensina que as pessoas são mais importantes do que as tradições, do que aquilo que a gente tem como socialmente correto, moralmente correto. E ele vai ao encontro daquela mulher. E aquela mulher, quando o recebe, né, que ele fala para ela: escuta, dá um pouco d'água. Ela fala: mas eu sou mulher, e eu sou samaritana, e você é um judeu, homem, falando comigo? O que está acontecendo? Aí Jesus conversa com ela. E ela se abre para essa conversa com Jesus. Ela poderia ter feito o quê? Desculpe, Senhor, pegado a água e ido embora. Mas Jesus fala para ela, né, conversa com ela. E quando Jesus fala também, se eu te der da água, né, que eu tenho, você jamais terá sede. Ela fala para ele: Senhor, acho que ela é irônica, né? Como é que você pode me oferecer água se você não tem nem um balde, nem uma caneca e o poço é fundo? Você vai tirar água da onde? Né? Quer dizer, essa mulher, ela se dispôs francamente. Ela também abriu mão daquela tradição para ouvir Jesus, para saber quem ele era. E ela pergunta, e ela fala, depois ela fala: eu sei mesmo. Quando Jesus falou: vou te dar água, essa água que eu te der vai se transformar num rio de águas vivas que vai fluir de você. Na realidade, ela entende, né,
dá um sentido dúbio para ela ali. Ela fala assim: ai, Senhor, me dá essa água para eu não ter mais sede, mas para eu também não precisar vir aqui de novo, ou seja, para não ter mais esse trabalho de vir aqui carregar essa água, ou de vir aqui escondido, né, da vergonha, da humilhação das outras mulheres, porque me desrespeitam, porque elas têm preconceito com a minha situação social. Me dá dessa água, Senhor. E aí depois ela fala: ah, é mesmo, a palavra de Deus, né? Deus lá fala, promessa, que vai vir um Messias, né? Ela conhecia, porque ela é de uma tradição judia também. E aí Jesus fala para ela: eu sou o Messias. Então a cada passo que essa mulher vai dando com Jesus, e que Jesus vai esclarecendo e abrindo os olhos dela, ela vai buscando cada vez mais, e Jesus vai entregando, vai mostrando, e vai dizendo a ela que Deus espera verdadeiros adoradores. Ela fala: ah, realmente os judeus falam que a gente tem que adorar em Jerusalém, mas nós adoramos aqui no monte. E aí Jesus diz: vai chegar o dia em que, e já chegou, que nem no monte, nem em Jerusalém, mas que Deus espera verdadeiros adoradores, porque Deus é espírito e Ele espera que seja adorado em espírito e em verdade. E é isso que Deus espera de cada um de nós, é isso que Jesus esperava daquela mulher, e aquela mulher estava sedenta dessa palavra. E aí, nesse momento, os discípulos chegam e acham estranho aquilo, né? Mas não perguntam nada, só falam para Jesus: Jesus, o senhor precisa comer. E aí, nesse meio tempo, a mulher, com a chegada dos discípulos, ela já está encantada com Jesus, já entendeu quem é Jesus, ela larga o seu cântaro e vai para a cidade. Aquela mulher, após ter um encontro com Jesus, o que ela fez? Ela largou o que estava fazendo e correu para a cidade. Sim, isso acontece quando nós conhecemos Jesus. Nós não tem como conhecer Jesus e não querer contar para os outros. E foi isso que ela fez. Sabe o que aconteceu? Ela largou o seu cântaro ali próximo a Jesus, deixou o que estava fazendo, ignorou o preconceito que sofria e foi até a cidade falar com aquelas pessoas que a marginalizavam. E foi e falou: gente, eu encontrei uma pessoa que disse tudo aquilo que eu fiz. Não será ele o Cristo? Né? E aí as pessoas falaram: nossa, será que é? Ficou aquele burburinho. E eles: não, então vamos lá. Então aquela mulher moveu o coração daquelas pessoas com seu testemunho. Ela contou para eles o que aconteceu, né? Como aquele homem rompeu com a tradição, como aquele homem acolheu as palavras que aquele homem disse para ela. E aí as pessoas se sentiram assim curiosas, muitos curiosos, outros buscando, sedentos, porque as pessoas estão sedentas. As pessoas estão sedentas da palavra de Deus. Estão sedentas de ouvir uma palavra que lhes traga alívio. E a palavra de Deus traz alívio. O povo cristão tem esta palavra, né? E não podemos deixar guardada. Foi o que a mulher fez. Na hora ela pegou, saiu correndo atrás e foi lá com aquelas pessoas, e aquelas pessoas foram até Jesus. Muitos foram até Jesus e ouvindo Jesus, eles falaram: Senhor, o senhor não pode ficar um pouquinho mais com a gente? Tipo assim, nós sabemos que o senhor é judeu, né? Está aqui numa situação meio fora do normal, mas o senhor não pode ficar um pouco mais? As pessoas desejaram a presença de Jesus. E Jesus ficou. Jesus ficou mais 2 dias com essas pessoas. 2 dias ali ensinando as pessoas sobre o amor de Deus. Muitas pessoas foram alcançadas naquele dia por Jesus através do testemunho da mulher samaritana. Ela não teve dúvida. Largou o seu cântaro, largou o que estava fazendo e foi até a cidade, rompeu com o preconceito e foi falar com aquelas pessoas que tinham preconceito com ela e foram proclamar quem ela havia encontrado.
E aquelas pessoas, diante do testemunho da mulher, vão até Jesus e encontram com Jesus e vivem uma experiência com Jesus. E isso foi possível porque antes ali, Jesus, quando os discípulos questionam ele para comer, Jesus fala, a minha comida é outra. E explica para eles, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e realizar as suas obras. E ainda é assim hoje a vontade de Deus, que a gente seja obediente e realize as obras dele. E quando isso acontece, vidas são transformadas, vidas são alcançadas. A mulher trouxe as pessoas e foi de tal forma, tão impactante, o encontro daquelas pessoas com Jesus, que no final elas proclamam, aqui no 42, elas proclamam a mulher. Agora não mais por causa do que você falou é que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Ou seja, as pessoas se converteram, foram alcançadas. Isso, gente, eu queria voltar naquela palavrinha do começo da nossa aula, estereótipo. Nós, muitas vezes, olhamos para uma pessoa como se estivéssemos olhando para esta arara. Nós olhamos para a aparência da pessoa, para o que ela, para as escolhas dela, para as decisões dela. E Deus não. Se Deus olhasse para essa arara aqui, ele não estaria conosco, não viria até nós. Deus olha para o homem e a mulher que ele criou perfeito, mas que foi corrompido pelo pecado e por isso ele nos busca e busca a nossa restauração. Ele quer nos restaurar, ele quer que a gente tenha uma vida plena, uma vida digna. E esse Deus maravilhoso, através de Jesus, fez isso. Jesus foi até aquela mulher e buscou a restauração dela, e a consequência disso foi a salvação de muitos. Por isso, se você tem dificuldade de alcançar alguém que foi representado aqui pelos estereótipos que nós colocamos, que você possa entrar no seu quarto durante a semana, se ajoelhar e entregar nas mãos de Deus. Senhor, tira, Senhor, esse preconceito de mim. Eu quero ter uma atitude livre, ó Deus, com essas pessoas. Eu quero olhar para elas e enxergar a Tua criação, e não aquilo que ela representa, aquelas decisões que ela tomou, ou a situação social ou moral que ela está vivendo. Mas eu quero alcançar aquela pessoa, eu quero ver aquela pessoa que está clamando por socorro, clamando por restauração, Senhor. Vá, faça a restauração. E é nesse intuito que nós oramos neste momento com você. Senhor Deus, nosso Pai, que a Tua palavra frutifique nos nossos corações, que esta aula possa nos inquietar durante a semana e que nós possamos refletir e possamos buscar, ó Deus, condições de não termos preconceito algum com as pessoas, mas estarmos sempre que alguma pessoa nos incomodar, ó Deus, que nós possamos estar buscando, lembrando dessa palavra e buscando olhar para a pessoa, para aquela pessoa que foi criada por Ti perfeita, Senhor, e que está sofrendo dentro daquele corpo, ó Deus, que está sofrendo, Senhor, naquela vida muitas vezes miserável. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para isso e nos fortaleça para que possamos alcançar essas pessoas com a Tua palavra e que elas possam viver uma experiência verdadeira contigo e possam crescer, ó Deus, enquanto pessoas e possam ser transformadas, ó Pai. E é no nome de Jesus, o Teu Filho amado, que vive e reina, que nós oramos. Amém. Amém. Boa semana, pessoal. Até domingo que vem.